Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. De fato, eu sinto-me extremamente lisonjeado por esta oportunidade e por outras que Deus tem me dado. Peço a Ele que me use como canal de bênção. Sei que todos os irmãos aqui, inclusive eu, estamos com muitas saudades das mensagens do reverendo Bernardo, né? E também da família dele. Provável que, com a graça de Deus, ele cá esteja no próximo final de semana já, né? Reverendo Bernardo e suas meninas. Também quero aqui saudar aqueles que estão conectados conosco pelo YouTube, pelas redes sociais, aqueles que nos acompanham pelas novas tecnologias. Vamos orar, meus irmãos. Deus, pelo que nos constitui, talvez não merecêssemos nem estar aqui. Mas o Senhor não desistiu de nós. O Senhor continua a honrar as promessas realizadas há 4.000 anos. Deus, que possamos olhar para os céus e crer na permanência dessas promessas. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma bela de uma jornada no mês de fevereiro, né? Lá no primeiro final de semana do mês de fevereiro, nós tivemos o Lourenço falando sobre as promessas que moldam o futuro, destacando os desafios enfrentados por Abraão, inclusive quando ele foi impactado em deixar a sua terra natal e sem a descendência. Depois, mais adiante, o nosso irmão Anderson nos trouxe uma mensagem sobre a força das promessas, e eu creio que os irmãos estão firmes nas promessas, como diz o hino, né? E essas promessas, lá, Anderson destacou a respeito da aprovação de Abraão ao ser pedido para sacrificar Isaac, né? Isso anuncia uma mensagem de fé para nós sabermos lidar com as provações. Já no último final de semana, o Lucas nos trouxe uma importante mensagem também sobre como encontrar o direcionamento das promessas. E, em especial, nos contou a história de Jacó, o que incidiu sobre as lutas, as bênçãos, e como isso contribuiu para a formação do povo de Israel. E hoje, meus irmãos, hoje, nós vamos também continuar a nossa jornada falando sobre a permanência dessas promessas. Tá? E a permanência dessas promessas, em especial, destaque no capítulo 50 do livro de Gênesis. Capítulo 50 do livro de Gênesis, versículos 15 a 21. Capítulo 50, versículos 15 a 21. Podem me acompanhar ou por aqui, ou pela palavra do Senhor. Capítulo 50, versículos 15 a 21. A magnanimidade de José para com os seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eu vou repetir esse versículo, ele é fundamental para nós nessa manhã. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais,
pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que Deus nos abençoe em nossa manhã. Meus irmãos, há pelo menos 3 lições sobre a história de José e sobre essa passagem em especial que eu gostaria de destacar com vocês nessa manhã. Primeiro, uma lição para a nossa identidade cristã. Depois, uma lição para a nossa vida. E depois, uma lição para o nosso futuro. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. José viveu por volta de 1900 antes de Cristo. Nós estamos a mais ou menos 4.000 anos de distância, né, de José. Ele era bisneto de Abraão, pela genealogia, vocês podem acompanhar que ele era bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó. Viveu no Egito por volta dos anos 1900, desde os seus 17 anos, quando aconteceu o quê? Ele foi vendido como escravo aos ismaelitas e foi revendido como escravo aos egípcios. Com 17 anos, fico olhando para o meu irmão aqui, o que eu e meu irmão estávamos fazendo com 17 anos, né? Talvez disputando campeonatos de futebol no Esmeril, em Patrocínio. Ou fazendo alguma desobediência à minha mãe na escola. Com 17 anos, José era um escravo vendido para os egípcios. Com 17 anos. Né? Eu, como professor na Universidade Federal, já há 15 anos, e trabalhando com o ensino há 25 anos em universidades, né? Quando eu começo a observar as gerações, a geração Z, em especial, que é a geração que nós recebemos lá, mas também a geração dos meus filhos, está ali o Guilherme, a geração Alfa, nós estamos falando de uma geração extremamente fragilizada, de uma geração muito insegura, e de uma geração que tem dúvida de tudo. Meus irmãos, é essa geração que compreende a idade de José naquele momento. Será que, se essa geração fosse um escravo do Egito, o que será que essa geração atual faria em lugar de José? José definitivamente não desistiu. E o mais interessante é que a arqueologia nos mostra que José, principalmente as escavações de Avaris, com um professor muito admirado por muitos arqueólogos, chamado Manfred Bittock, ele é o responsável pelas escavações de 1960, que descobriu aquilo que pode ser o sarcófago, né, onde estava enterrado o túmulo, onde estava enterrado José. E vocês sabem que os egípcios eles tinham uma forma diferente de manter os túmulos, os sarcófagos. E é exatamente por isso que os ossos de José foram preservados, eles retiravam os órgãos internos. Né? E essas escavações comprovam aquilo que está em Êxodo 13:19 e em Hebreus 11:22. Então José, um personagem que de fato existiu em nossa história, né? Porque logo 400 anos após, isso é o que está registrado em Hebreus, os ossos de José foram com Moisés para a terra prometida. Né? José e Moisés, cerca de 400 anos antes, 400 anos depois da morte de José, tomou os ossos de José consigo, porquanto havia esse solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Meus irmãos, o que de fato nós podemos aprender com a história desse homem, com a história de José? Uma figura icônica, de fato, uma figura icônica na Bíblia. Um homem que foi muito conhecido pelos seus sonhos proféticos, em especial o sonho que ele teve junto aos seus irmãos, que provocou a ira dos seus irmãos, né? Dando toda a sequência ao que aconteceu. Nascido em uma família de 13 irmãos, sendo o preferido de seu pai, Jacó. Então ele levantou a ira e a inveja dos seus irmãos, que o jogaram dentro de um poço, dentro de um abismo. Imagina a história de um homem que sai do abismo de um poço, de uma cisterna, a ser o governador, um dos governadores nomeados pelo faraó do Egito.
A fé de José definitivamente o levou a uma jornada impressionante, de escravo vendido por seus próprios irmãos, imagina isso, né? Os próprios irmãos, com todas as adversidades que ele atravessou, ele manteve a sua fé em um Deus inabalável e manteve o seu caráter incorruptível. Então, ao menos 3 pontos que eu gostaria de destacar nesse primeiro momento sobre a nossa identidade cristã e aquilo que está definitivamente compreendido pelo impacto de José em nossas vidas. A virtude da perseverança é o primeiro. E a virtude da perseverança é algo que muitos de nós, meus irmãos, temos dificuldade. Há cristãos, me desculpe a frase de efeito, claro, né? Mas o verdadeiro cristão topa qualquer parada. O cristão, mais ou menos, para em qualquer topada. Essa é a verdade. O verdadeiro cristão, realmente, ele topa qualquer parada. Mas o cristão, mais ou menos, para em qualquer topada. E o pior é que nós não temos a noção da importância de entendermos a virtude da perseverança em nossas vidas. É o que eu costumo dizer para os jovens que chegam à universidade. Meus irmãos, mais uma vez, em alguns meses ou talvez anos, por uma série de coisas, muitos perdem a sua essência. A importância dos valores, dos princípios, da ética cristã, a importância daquilo que realmente tem importância, que é a família. Então, em algum momento, a gente percebe isso, é incrível, a gente recebe alunos em nossa, eu especialmente, porque mantém um bom relacionamento com todos os alunos, seja da graduação quanto da pós-graduação. A essência está, em algum momento, derrotada por alguma coisa. A ausência da perseverança. A confiança em Deus, a importância da confiança em Deus. E José, de fato, manteve-se confiante em Deus. Gente, se pensarmos, meus irmãos, nos nossos dias, com toda essa história de José e com o abismo em que ele foi parar, era desilusão, era uma completa insegurança sobre as coisas, sobre a vida. José não, José manteve-se confiante, a fé inabalável. E depois, o poder do perdão. Quantos de nós temos tido muitos e muitos problemas em relação ao perdão? E o perdão é algo que nos é muito importante, em especial porque o perdão nos faz voltar àquilo que é o ensinamento cristão. Meus irmãos, seja na universidade, seja no trabalho, em casa, no futebol, conto aqui a vocês que nos primeiros anos, em especial no começo dos anos 2001, 2002, eu fui responsável por implantar várias faculdades no Brasil como um todo. Não havia uma cidade que eu chegasse que eu não era testado de alguma forma. Nós somos testados todos os dias. Então, seja lá onde você estiver, não perca a sua essência cristã. Jamais esmoreça. Há momentos na nossa vida nos quais o peso é grande demais. É o luto, é a ausência de saúde, a solidão, a desilusão, a ausência de uma bênção que nós tanto precisamos, uma discussão familiar, uma tristeza, uma decepção com alguém. Tudo isso é momentâneo, meus irmãos. Lembro aqui do meu pai, talvez vocês não tenham conhecimento dessa história, mas em março de 2019, veja, março de 2019, aqui nesse lugar, pastor Bernardo e meu pai estavam orando com cerca de 50 pedreiros, entre pedreiros e serventes. E hoje, quando eu vejo esse auditório lotado, eu falo, gente, realmente, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. E naquele momento, não sei se vocês se lembram, mas estávamos vivendo um momento muito difícil economicamente no país. Talvez mais até do que estamos vivendo hoje. E Deus nos honrou, seja lá qual for o problema. Meus irmãos, vocês sabem quem ou onde estava esse cidadão aqui, John Bunyan, quando escreveu O Peregrino? Muitos conhecem o grande best-seller, vamos dizer assim, da literatura cristã. John Bunyan
escreveu O Peregrino na cadeia, preso. Veja o que é a perspectiva, o que é um novo olhar, o que é a compreensão da promessa, né? E isso eu relato nesse livro que eu estou prestes a lançá-lo, que é uma história, se você puder colocar a capa aí, Jota, entre um diálogo entre Karl Marx, que é um grande nome que todos aqui conhecem, só que em diálogo com Charles Spurgeon, que foi o maior pregador da história britânica. Os dois viveram no mesmo período, concomitante ao reinado da Rainha Vitória na Inglaterra, só que um morava no sul de Londres e o outro morava no norte de Londres. Nunca tiveram um diálogo entre si, mas um olhava para a cosmovisão cristã em meio a todos os problemas que estavam acontecendo na Inglaterra do século XIX, e o outro olhava para a cosmovisão materialista, né? E o resultado disso todos nós sabemos em seguida. John Boyle, esse anfiteatro chama-se John Boyle por conta desse missionário. Um missionário americano que viveu no Brasil no século XIX, entre os anos de 1865 e 1883, faleceu, sabe onde? Em Estrela do Sul. John Boyle era de uma família próspera nos Estados Unidos. Tinha tudo para ter uma vida tranquila, tudo. Decidiu sair dos Estados Unidos e vir enfrentar uma nova história no Brasil, e em especial passando por aqui, até a Estrela do Sul. John Boyle foi responsável por pela fundação de um jornal, inclusive, chamado O Evangelista, de um comércio, de uma escola, colégio progressista, naquela época progressista tinha outro sentido, colégio progressista brasileiro, e a igreja de Estrela do Sul. Certo dia, a casa que ele morava pegou fogo. Tempos depois, ele morreu. Foi velado e enterrado em Estrela do Sul, está lá até hoje, e a sua família tinha deixado Estrela do Sul 3 anos antes, a sua família nem o viu sendo velado. É a história, gente, de pessoas que, de fato, enfrentaram as adversidades. 2 Timóteo 2:12. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Amém. Mas quando pensamos, por exemplo, nessa coisa de histórias de homens que venceram adversidades, como José o fez, olha, é impossível eu não me lembrar de Horatius Bonar, que foi um pastor escocês e é mais conhecido pelos seus hinos: enche minha vida, ó Senhor meu Deus, e ouvi a voz de Jesus dizer. Bonar passou por grandes sofrimentos. Veja a história de Bonar, um dos maiores nomes do mundo da inologia cristã. Ele perdeu 5 filhos sucessivamente. Sua esposa ficou profundamente perplexa. Mas ele disse certa vez: não passamos de peregrinos que vagueiam pela noite solitária, e com muita dificuldade enxergamos no cimo das montanhas, no cimo da montanha distante, o reflexo do sol, que nunca se levanta aqui, mas que jamais se porá nos novos céus do amanhã. Isso basta. Somente Deus basta. É o consolo e a alegria para a nossa vereda sombria e acidentada. Então, vemos que a história de José nos é oportuna por conta da perseverança, da confiança, do perdão. Deus realmente tem um plano para cada um de nós. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Podem ter certeza disso, né? Mesmo em meio a todos os calabouços, porque todos nós temos calabouços, temos espinhos, temos amarras, que você vive hoje. Com Deus a gente pode ir além. Mas a história de José continua, meus irmãos. Além da perseverança, da confiança, do perdão, a história de José também continua a nos ensinar. Em primeiro lugar, use os dons que Deus lhe deu, não importando onde você estiver. Não importando onde você estiver, até mesmo na prisão. Use os dons que Deus lhe deu. Como José fez.
Agora imagina José, eu fico pensando, me desculpe até a informalidade, fico pensando José adivinhando o sonho do padeiro, o padeiro que foi enforcado. Mas o copeiro não, o copeiro voltou para os braços de Faraó. E José combinou com o copeiro, olha, chegando lá, você fala de mim, né? Fala sobre mim aqui, porque eu estou preso aqui. O copeiro fez isso? Fez, mas muito tempo depois. Então eu imagino José entrando depois de ser chamado para adivinhar o sonho de Faraó sobre as vacas formosas e as espigas. E quem trabalha com plantação, quem sabe o que é o importante de uma espiga recheada, com preenchimento, né? De uma espiga boa. E José entrando no salão do Faraó e olhando para o copeiro de lado. Lembra do perdão, viu? Lembra do perdão, porque possivelmente José exercitou o perdão ali. Então, meus irmãos, a gente precisa usar os dons onde quer que estejamos. Só que muitos de nós nos esquecemos, em alguns momentos, que temos dons. E que foram dons que nos foram permitidos por Deus. Seja onde você estiver, lembre-se disso. Tá? Em segundo lugar, fuja da tentação. Eis aqui uma situação muito importante. Né? José resistiu firmemente à oferta da mulher de Potifar. Claro que ele sofreu muito por conta da sua fidelidade, mas ele resistiu. Por isso que a Bíblia diz, e em especial a oração que Jesus ensinou, não nos deixes cair em tentação. Meus irmãos, a grande virtude do crente não é vencer a tentação, mas é evitar a tentação. Às vezes nós não pensamos que vencer pode ser um desafio realmente homérico, mas evitar a tentação nós conseguimos. E em terceiro lugar, não guarde rancor. Perdoar não é nada fácil, mas José preferiu focar nas bênçãos de Deus e não nas injustiças. Né? Rancor é algo que o próprio Shakespeare dizia, que rancor é um veneno que se toma querendo que o outro morra. E aí nós mesmos morremos. Né? Realmente é uma bela forma de enxergarmos a vida. Em relação, por exemplo, à tentação. Você acha mesmo que José não gostaria de ter dormido com a mulher de Potifar? Essa é a pergunta. Eu creio que sim. E ele dormiu? Você acha mesmo que Davi não gostaria de ter dormido com a mulher de Urias? E ele dormiu? Sim. Viram a diferença em relação ao domínio? Muitas vezes o que nos falta, de fato, é o domínio. E Davi perdeu o domínio. Mas se você tem domínio, você consegue superar, inclusive, as maiores dificuldades que existem, que eu consigo perceber hoje na nossa vida. Por exemplo, a preguiça. Não há problema nenhum em ter desejo de preguiça. O problema é o que você faz com esse desejo. Tem dia que realmente levantar é um fardo. Inclusive para vir à igreja. O problema é o que você faz com esse desejo. Né? E aí, quando o texto remete à história de José, na prisão, Deus era com ele, onde quer que ele estivesse, Deus estava com ele, e a mesma coisa, Deus está com você onde quer que você estiver. Meus irmãos, o olhar de José não era para o passado, nem para o presente, nem para o futuro, era para os céus. Era para os céus. A gente está tão preocupado, às vezes, sobre o amanhã, tão preocupado sobre o que aconteceu no passado. Olha, eu gosto muito de um esporte chamado tênis. Você já deve ter visto jogar tênis, jogadores de tênis e tudo. Tem 3 coisas importantes para você jogar tênis. Primeiro, a estratégia. Segundo, a questão técnica. É muito importante você saber o golpe certo na raquete. E terceiro, é o físico. Estratégia, técnica e físico. Essas 3 coisas. Só que nenhuma delas dá certo se você não tiver forte na sua cabeça a ideia de que o erro que você acabou de cometer não pode interferir na próxima jogada. E em muitas vezes a nossa vida é um martírio. Já conheceram pessoas assim? Ficam o tempo todo martirizando, o tempo todo remoendo, o tempo todo colocando na sua cabeça coisas ruins.
Nós precisamos olhar para os céus. Isso é um exercício de superação que José nos ensinou. E, aliás, muito bem ensinado, porque ele viu isso de perto, na prisão, depois como governador do Egito. E, para caminharmos para o final, isso que eu acabei de dizer sobre a importância de olharmos para os céus demonstra uma dependência, que é uma coisa que o homem moderno, aliás, o homem pós-moderno, né, daquilo que pensam os estudiosos, é completamente autônomo, ou tende a ser completamente autônomo, autossuficiente. Gente, vamos aprender a depender mais de Deus, a colocar nas mãos de Deus as coisas, a sair numa segunda-feira pela manhã e dizer, Senhor, estou aqui, vai acontecer, está tudo já programado, mas a minha dependência está no Senhor. Se não fosse a intervenção do hebreu José do Egito, planejando, organizando os mantimentos para os anos de fome, porque foram anos de muita fome que varreram a terra, definitivamente a sua família não teria vindo para o Egito. E você pensa, quando José, inclusive, ele quando viu os seus irmãos chegando no Egito para trocar os mantimentos, para comprar alguma coisa, porque já lhes faltava, em algum momento ele ficou realmente muito bravo. Mas 3 dias depois isso passa. E ele, querendo se aproximar novamente de Benjamim, pede que seus irmãos retornem. E depois pede que os seus irmãos retornem com as carruagens do Egito. Imagina José chegando na terra prometida, José não, as carruagens chegando na terra prometida, aquelas carruagens egípcias maravilhosas para buscar a família de José. E Jacó sendo recebido pelo faraó, tendo terras doadas pelo faraó, para que ele pudesse iniciar a sua história no Egito, né? Então, de fato, José acreditou no Deus que abençoa, e no cargo que teve, ele conseguiu adorar a Deus. E assim, gente, quando Jacó chega ao Egito, José corre em sua direção, abraça-o e chora de alegria. Jacó também se alegra muito, a ponto de dizer que poderia morrer em paz. Jacó foi levado para conhecer o faraó e, em seguida, recebeu as melhores terras do Egito. Por fim, antes de morrer, inclusive mencionamos isso no começo, né? Quando José, lá nos versículos 24 e 25 do capítulo 50, diz: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Assim foi feito com Moisés. José não se esqueceu da sua fidelidade, das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, a sua descendência. José também esperava pela cidade que tem fundamento, na qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus 11:10. A lição que fica é: se alguém te jogar num buraco, como aconteceu com José, não se preocupe. A caravana vai passar. A caravana do Senhor vai passar. Mesmo que você passe um tempo na prisão da injustiça, não se preocupe. O Senhor tem um lugar guardado para você. O que nós aprendemos com José, de fato? Pelo menos 3 lições para a nossa identidade cristã, para a nossa vida e para o nosso futuro. Virtude da perseverança. Ao longo de toda a sua história, José soube guardar o seu coração, guardou do mau comportamento dos seus irmãos. José assume o governo e não busca vingança. Se fosse outro governo, teria vingado. Peraí, eu vou chamar meus irmãos, vou enforcar. Não, José não buscou vingança. O único rompante dele foi quando ele visualiza seus irmãos depois. 3 dias depois, ele já se lembra das dores e descobre que seu irmão Judá, em especial, Judá, tinha se transformado. Tá? E Judá, inclusive, que foi o mentor da venda de José.
E em relação ao futuro, domine seus impulsos. Meus irmãos, se você não conseguir dominar os seus impulsos, seja com outras pessoas, seja em qualquer lugar que você estiver, fica realmente muito difícil. Não atropele etapas. Primeiro vem a lagarta, depois a borboleta. Não atropele etapas. Era para José ter saído antes da prisão, mas o copeiro não ajudou. Então, assim, espere que Deus tem tudo planejado. Dependa de Deus na sua vida. E por último, Deus pode transformar o mal em bênção. Amém. Deus pode transformar o mal que tentam contra nós em bênção. A história de José realmente é uma saga. Um coração entregue a Deus, um homem que viu Deus agir e transformar. Mas eu digo a você que o maior profeta da sua vida é você mesmo e você precisa assumir uma posição. Sabe por quê? Não importa onde você estiver, né? Jesus venceu no deserto, não venceu? Jesus venceu no deserto. Adão padeceu no paraíso. Então a escolha e a posição, a decisão pela transformação é sua, meu irmão. Entenda isso. Ou as coisas vão continuar da mesma forma como estão e nada vai mudar. Em um mundo impactado por pandemias, crises de saúde, guerras, né? A história de José nos oferece uma perspectiva de esperança. Mesmo enfrentando adversidades extremas, injustiças, José manteve a fé e viu as promessas de Deus se cumprirem. Isso nos encoraja a manter a esperança e a confiança em Deus, mesmo em meio a tempos turbulentos. Amém. Posso, orando e encerrando, né? Podemos nos colocar em pé, meus irmãos? Obrigado. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque temos a oportunidade de poder refletir sobre a palavra do Senhor, numa manhã como essa, num sol radiante, tudo isso criado pelo Senhor. Deus, que em nome de Jesus, para a nossa vida, para a nossa identidade cristã, para o nosso futuro, que possamos nos debruçar na história de José e em outros nomes que também marcaram, construíram, transformaram o nosso mundo, a nossa existência. Deus, em nome de Jesus, que não nos esqueçamos da mensagem sobre a perseverança nas promessas do Senhor, Pai. Porque isso há sim de mudar a nossa história. Porque nós sabemos que dependemos do Senhor. Colocamos nas tuas mãos a nossa história, a nossa existência, as nossas famílias, essa igreja que agora se reúne aqui nesse lugar. Porque acreditamos, cremos firmemente nas promessas de Jesus. Nele oramos e por ele somos. Amém. Pode vir, Vinícius, falar do intervalo, né? Tá bom. Obrigado. Que bênção, irmão. Amém. Que bênção. Que Deus abençoe e aplique essa mensagem a todos os corações. Meus irmãos, nós temos agora a oportunidade de tomarmos um café juntos ali, para termos um tempo de comunhão. Agora, 10h31, 10 para as 11. 10 para as 11? Não? 15 para as 11? 15 minutos de café nós temos ali, então. Em 15 minutos, nós retornamos para a nossa aula de EBD. Ok? Deus abençoe a todos. Amém. Maravilha, irmão.